Nunca dê tudo pro seu filho. Porque esse dar tudo, você tá apostando num fracasso. Porque ele nunca vai à caça. Eu não vou deixar a herança pro meu filho. Porque senão eu não com ela. Vou gastar tudo até o último talo com a minha mulher, viajar, gastar. Meu filho fala, cadê sua herança? Sua herança é esse podcast. Estudo. Você tem 2.000 podcasts pra assistir, meu filho. A minha herança tá lá. É o seu legado. É o meu legado. Você tem que deixar o legado e não o material. Porque assim, qual o sentido se teu filho não tiver que conquistar alguma coisa? Por exemplo, meus pais são professores. Eu hoje tenho um profundo orgulho de ajudar financeiramente meus pais. Né? Eu não teria esse prazer se me fosse dado tudo. Eles não podiam dar. E eu sabia que, por exemplo, eu tinha que fazer uma faculdade que fosse não paga. Porque eles não teriam dinheiro. Eles tinham que me sustentar 6 anos de medicina. Caramba. Então, aquilo para mim, meu pai, não, filha, se você passar por uma particular, a gente ajuda. Eu falei, mas não vou mesmo. Quem não vai sou eu. Eu não faço a matrícula. E isso me fez ser uma pessoa que eu comecei a acreditar em mim. Cada etapa que eu conseguia... Falava, caramba, eu conseguia. E quando eu comecei a faculdade de medicina, eu me lembro que eu tinha amigos muito ricos, que o pai era dono da clínica tal, da outra tal, chegaram, e teu pai é dono de quê? Eu falei, de nada. Ué? Nem do Passatzinho antigo. Passat, olha só. Passat antigo, né? Que papai tinha e emprestava, sabe? Assim, Chevette. O Fiat 147. Monza. Minha mãe tinha um Chevette. Eu lembro de um Chevette bege da minha mãe. Não é? Então, a gente era feliz no sentido de, tipo assim, eu posso, eu conquisto. Mas também a gente tem que ver o seguinte, você hoje não tem como deixar teu filho... ir para uma escola sozinho. Porque assim, muito perigoso, tem muito tubarão no meio do caminho. Eu me lembro que eu problema. andava de ônibus de madrugada. Sou do Andava a tempo pé. que o Leblon, a gente caminhava e cada barzinho tocava música ao vivo. Ontem, ali no Baixo Gávea, foi lá que o cara foi espancado, o ator, né? Foi 5 pessoas. Arrancou o couro cabeludo dele. Que é isso? Machucou. Porque ele não quis entregar um celular. Meu Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está criando crianças mais frágeis, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Tá um mundo perigoso. O mundo também está muito mais perigoso. Isso não tenha dúvida. A violência está pior. Porque a violência hoje é gratuita. O cara não quer só te assaltar, ele quer te assaltar. E se você deu a entender que não quer ceder imediatamente... Não. Já tive amigo que foi morto exatamente. E ainda foi morto. Ele deu o que o cara queria. É isso que me deixa assim... É a maldade, né? A maldade genuína. E num país ou num mundo em que a impunidade é certa, esse tipo de comportamento aumenta. Claro. Aumenta. Mas isso que você falou, só não esquece a gente voltar em TDAH, que o pessoal perguntou. Eu quero saber o aspecto do que o pessoal perguntou. Mas a gente está falando de, basicamente, ritos de passagem, você falou, né? Antigamente, o nosso rito de passagem para homem era muito claro. Era você sair da sua casa e morar sozinho. Para mulher, eu acho que tem um rito de passagem que é a menstruação. A primeira... Não, mas assim, você já marca. E o casamento, né? Eu já fui uma geração que já era permitido a mulher... mais na onda do feminismo, tipo assim, não, eu primeiro quero experimentar isso. Eu vou casar depois que eu fizer um test drive. Eu ficava louca quando minha mãe dizia, olha, meu único namorado e trepada foi seu pai. Eu falei, mãe, que coisa, não me espere isso de mim. Porque assim, e se fosse ruim? Quieta, mãe. Vem cá. Minha mãe falou, eu também. Não saber desses detalhes, tá, mãe? Pô. Mas vem cá. Agora você vai falar que você transou com meu pai. E se fosse ruim, gente? Pelo amor de Deus, porque era pra sempre. E se fosse ruim, eu pensava nisso. Exato. E se eu não testar e quiser me separar? A tua geração e a minha foi essa mudança, né? Foi. E a geração nova, qual que é a mudança? Qual é o rito da... Como que são os ritos de passagem hoje? Porque tem que ter... Antigamente, os povos antigos, mais primitivos, o moleque saía pra caçar e aquilo era o rito de passagem. Agora você é um adulto. Sim. A mulher era a menstruação, sei lá, agora você é uma mulher. Exatamente. E hoje, qual é o rito de passagem pro homem e pra mulher? Você é um adulto, não tem mais, né? Não tem. E aí porque fica o cara essa confusão. Tá com 30... Outro dia chegou uma mulher no meu consultório, falando assim, não, porque o meu filhinho, eu tô ouvindo aqui, 15 aninhos, né? E olha, eu ainda dou o suquinho e Eu falei, não, mas só não pode fazer isso, Aí eu falei, quantos anos tem seu filho? Ele 42. Eu falei, minha senhora nunca mais vai sair. Ele só toma suquinho dessa marca aqui. Nunca mais vai sair.
Mas aí você pra vê... que você vai sair de casa só antes de dar um suco que você quer? Não, ainda tem uma coisa. Quando ele queria ter mais de uma mulher, eles falavam assim, pai, mãe, não volta pra casa, tô com uma mulher nova aqui, vocês não podem falar da outra. Eu tô falando. Ainda os pais Aí tinham os pais que entrar... tiveram que comprar um apartamento que não tinha uma passagem que separava. Porque a mãe já não sabia se era Rosane, Bárbara, e falava tudo misturado. Claro, né? Fala você aqui de novo, falando, não! Exatamente. Então, assim, eu não sei qual é o rito de passagem hoje. Então, eu já me perguntei isso. Eu acho que a gente vai ter que restabelecer isso. Essa geração nova... porque não é sair de casa... Não é É trabalho. pelo contrário. Por exemplo, se for na população mais carente, a mãe tem que construir a casa em cima. Para poder almoçar embaixo e levar as coisas pra cima. Muito claro pra gente, assim, putz, eu me tornei um adulto. Agora, sabe aquela vida, caramba, tem que agora pagar boleto. Comigo. Agora ferrou. Agora é comigo. Sou adulto. E eu queria entender pra essa geração, quando é que eles se sentem adulto? O que é pior? Eles se sentem adulto quando eles têm muito dinheiro, e isso todas as classes tomadas devidas proporções. Porque, por exemplo, para uma determinada classe é comprar o iPhone. Para outra é ter um Porsche. Imagina, a classe média agora não quer carro assim, um Chevroletzinho, sabe? Uma coisinha que, assim, que anda, com conforto. Não, ele tem que ostentar que ele tá muito bacana. Não vou comprar esse carro, tal pessoa tem outro 1 milhão. Hoje, meu filho, eles já falam em bilhão. É uma coisa que perdeu a função porque isso não vem através de um talento, de um trabalho. Isso eles acham que você tem que ter aquilo para começar. Ô, Lene, você estava aqui, né, no dia de um convidado que ele falou que ele tinha uma McLaren. Sim. A gente falou, pô, mas e aí como é? Eu falei, eu nem gosto de McLaren. Eu tenho porque... Mas tem que ter. Tenho que ter porque... Usou um termo lá que eu até esqueci, né? Eu tenho por... Eu não lembro, mas pro pessoal acreditar que ele fez sucesso, ele chegou lá, entendeu? Mas isso, aí você vê a hipocrisia da sociedade. Porque aí tem os 7-1, que são aqueles estelionatários, que começam a vender uma opção de coisas pela internet, e aí eles alugam uma Ferrari e botam lá pra dar... helicóptero, aluga helicóptero. Pra dar golpe. E os trouxas acreditam que eles têm tudo aquilo, exatamente. Então, assim, é aquilo que o Freud falou. A massa não quer a verdade, quer ilusão. Aí depois fala assim, tomei um golpe. Mas como? Conheceu o cara onde? Não, porque eu vi, ele é super bem sucedido no Instagram. Olha lá, tá com carrão, tudo. A Dani, que veio aqui com a gente, né, Lene, que ela tem aquele canal Sobrevivendo na Turquia, ela fala dos golpes das mulheres, dos caras que querem achar o príncipe encantado lá na Turquia, na Arábia, não sei o quê. E aí caras que dão porrada, dão porrada, escrava, vira escrava, exatamente. Agora, pega o passaporte e ela nunca mais consegue sair de lá. Isso é comuníssimo. E outra, é muito comum. Aí você vê, ela falando assim, você vê os textos que os caras mandam, tá na cara que é golpe e elas acreditam. Mas isso que eu tô falando, até que ponto a gente se viciou nessa questão da mentira... a mentira boa, né? A mentira boa de engolir. Mas é mentira. Por exemplo, a gente aceita... Eu, por exemplo, naquele programa eleitoral, eu detecto, falo assim, gente, olha, você não sabe se é programa eleitoral ou se é propaganda enganosa, porque senão tinha que prender todo mundo. Exato. O cara fala uma coisa, eu vou botar um PM em cada esquina. O quê? Isso aí é do Estado. Aí o cara é candidato a prefeito. Isso não é do setor Cada municipal. pessoa vai ser um astronauta se quiser. Exatamente. Então, assim, pode isso, porque isso é fake news. Exato. Entendeu? O que é fake news? Outra coisa que tem que definir. Qual que é a função da mentira na evolução do ser humano? A mentira, ela tem essa coisa de impressionar. Depende muito tem da personalidade. Tem a mentira socialmente aceita, aceita, né? Tem a mentira social. Você tá bem? Fala, não, tô bem. Tô bem, tal, tudo bem. Você não vai dizer, tô péssima. Né? Ou então você encontra uma amiga de tempo de ginásio, a menina tá uma baleia que você não consegue identificar quem é. Aí você fala, não, você achou que eu tô diferente? Não, mudou tá igual, quase nada. O rostinho é o mesmo. Só que tem que o corpo triplicou. Exato. Né? Então, assim, existe a mentira diplomática, mas existe a mentira da esperteza. Isso sempre existiu. Sempre existiu. E aí a gente cai. Quem mais usa mentira para impressionar? O narcisista. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Ele é uma pessoa que ele quer ser exaltado. Ele quer ser que você o admire.
ele quer palmas, ele quer... Mas ele conta uma opção de mentira pra você, entendeu? E no início da relação, seja homem, seja mulher, é o príncipe encantado, é a princesa que você falou, nem mereço essa pessoa, né? Porque faz tudo que é uma maravilha. Quando você está conquistado, ele começa a mostrar quem é. E ele faz sempre reserva de mercado, porque ele não gosta de ninguém. Ele quer que você aplauda. Ele quer que você aplauda. Mas ele usa a mentira sempre se valorizando. Diferente do histriônico. O histriônico, ele quer atenção. Nem que seja pelo lado ruim. Então ele finge que morreu, que tá desmaiando. O histriônico é mais carente. Minha mãe já foi histriônica. Já foi? Tô passando mal, filho. Um dia eu não vou estar aqui. Para. Isso mesmo. Sai mesmo, filho. Sua mãe um dia não vai estar aqui mesmo. Você não quer ficar... Ela usava desses artifícios. Toda mãe usa. Toda mãe, né? Toda mãe um dia você vai entender o que é ser mãe. Toda mãe usa um pouquinho disso. Mas tem esse exagero do histriônico, que é o cara que... O histriônico é aquele que se joga no chão, finge que tá desmaiado, finge convulsão. Meu Deus. Entendeu? Isso era muito comum. Eu acho que as pessoas agora estão pegando um pouquinho mais mal, aí disfarça. Mas o narcisista, por exemplo, existe aquele que é assim, porque o narcisista não está aí para você. Você tem que ser uma plateia. Você é aquela pessoa que não... Ele vai falar dele. Outra pessoa? Muito pouco. Ama muito a si mesmo. Muito a si mesmo. Ela te ama desde que você esteja validando o quanto ele ou ela é maravilhoso. Entendi. Então é assim, e acaba que ele viu que você está seduzido, e aí você começa a descobrir que ele não é essa coisa toda. Claro. Ele tem que ter a reserva. Então vai tendo outras pessoas para começar tudo de novo. Porque ele se nutre disso. Você vê o mito de Narciso, ele olha no lago e fica envaidecido com o que ele está vendo. Né? Então o narcisista, ele pensa o seguinte, é sorte sua estar com ele. Se você pagar as coisas para ele, nossa, mas tá com uma pessoa tão interessante, tão maravilhosa, isso é o que você tem que fazer. Ele tá te dando essa oportunidade de você pagar pra ter uma companhia tão maravilhosa. Ô, Lene, a gente conhece umas pessoas assim, hein, Lene? Muito. E o narcisista só fala dele. É inacreditável. É insuportável, né? É insuportável. Você conta um problema seu, ele fala, comigo. Mas comigo foi pior. Nossa, foi muito pior. Não, mas nem na desgraça ele deixa você ganhar, né? Não. Ele quer ganhar na desgraça. Ele compete cuspe a distância. Qualquer baixaria ele compete. Peguei Covid. Você pegou Covid? Nossa, e eu? Peguei 3 vezes Covid. Aí a gente vai falar uma coisinha que tem uma diferença entre o narcisista e o psicopata. Tá. Todo psicopata é narcisista. É uma coisa básica de tudo. Não, porque ele é egocêntrico, tá. O psicopata. Mas na psicopatia você tem a perversidade. No narcisismo puro, nem sempre tem perversidade. Ele quer aquela plateia. Então, quando você deixa de olhar ele com aquela admiração, aí ele distorce tudo. Entendi. Porque você, nada disso você está entendendo, e não sei o quê, porque você é louca, você é aquilo outro, para ver se resgata aquele sentimento que você tinha de olhar, né, enaltecido, né? Entendi. Eu acho muito interessante que nas redes sociais tem assim, namore não sei quem que te olhe dessa maneira que o fulano tá olhando a fulana. Coitada, enganada. Enganado, porque tá totalmente assim... Sabe? Tá apaixonado, né? Tipo assim, tá vendo só o que é bom. Então, é interessante que os valores sociais, por exemplo, exaltam o narcisismo. A gente tem o narcisista de nascença, mas a gente tem uma leva de narcisistas que estão se formando por conta dos nossos valores sociais. As redes sociais, elas facilitam... Não, os tempos modernos. Qual é a filosofia do tempo moderno? Individualismo. Certo. Qual o tripé do individualismo? Individualismo. Eu faço tudo que eu tenho... Faço tudo que seja para me beneficiar. Eu tenho esse direito. Aí você tem o individualismo e você tem o instrumentalismo. O que significa? Eu posso usar qualquer um ou qualquer coisa para gerir os meus desejos. Certo. Se eu tenho uma cultura que tudo você pode e tudo é relativo, porque tem o relativismo. O que é o relativismo? Você quer fazer um trisal, você quer fazer não sei o que lá, mesmo que tua mulher não queira. Isso não é relativo. Porque aí o cara fala, não, isso é relativo. É bom pra ela, não é bom pra mim, eu vou fazer porque é bom pra mim. Gente, então não casa. Entendi. Se 2 não querem, se um não quer, não vai rolar a brincadeira.
Não, mas é tudo relativo. Então, se você pode tudo para satisfazer seus desejos, você está com uma cultura que exalta os psicopatas e os narcisistas. Nossa. Então, a gente tem hoje muita gente que não seria, digamos assim, um narcisista veemente ou um psicopata, que acaba desenvolvendo esse modus operandi porque a sociedade exige. Exige que o cara tenha uma McLaren para não usar. Mas para dizer que ele é foda porque ele tem uma McLaren. Tem gente que tem coleção de carro que tem que pagar alguém para andar. Para dar a volta. Aí você fala, por quê? Não, porque isso... Eu tenho uma McLaren, tenho uma Ferrari, tenho aquele Lamborghini, que agora a Ferrari já está em desuso. O Lamborghini é mais... causa maior impacto. Mas o narcisismo, qual é o extremo do narcisista? Ou o final dele? Porque ele não vai encontrar ninguém que satisfaça totalmente. Tem muitas vítimas. Mas uma hora tem a pessoa gente acorda que acredita. Mas tem uma hora tem que gente que nunca acorda. É mesmo? Tem. Porque é o canto da sereia. Porque quando a pessoa vai acordar, não, meu amor, eu vou mudar, eu te juro, Aí deixou um mês. Aí um mês, não, eu mudei totalmente, não vai ser mais assim, eu te amo, e começa a dar flores. Aí daqui a pouco começa, dominou de novo, começa tudo de novo. E muita gente, não sei se no chat está perguntando, mas quando a gente anunciou aqui, perguntando sobre pais narcisistas, né? Agora você imagina, se você é narcisista, você quer plateia. E o narcisista ele não está nem aí para dar para o outro. Ao ser mãe e pai, é o contrário. Você deixa de ser foco de atenção e teu filho passa a ser. Então você tem que trabalhar muito a humildade, porque você deixa de ser o rei da casa para ser o cara que vai ajudar a limpar. Em torno do bebê, da criança. Então, o pai e a mãe narcisista não suporta muito uma criança. Ainda mais chega alguém aí fala, ai, fofinho, não sei o que. Ele tem ciúmes, incomodado. Sério? Porque a criança está chamando mais atenção. Mas tanto pai quanto mãe. Ele tem consciência Total. disso? É mesmo? Total. E o que ele faz? Ele simplesmente puxa o assunto para ele. Como? Não devia ter filhos narcisistas. Ah, tá. Não devia. Tem por algum motivo? Alguma Tem, porque assim... obrigação social? Uma cobrança, talvez? Pega bem, né? Botar o porta-retrato daquelas crianças ali, né? Você viu meus filhos? Exatamente. Pega bem. Mas assim, dizer que tem aquele amor, que tem aquela coisa de tipo assim... eu desconfio de gente, eu adoro pai e mãe bem brega, que mostra o fotinho das crianças, adoro. Porque o narcisista nem mostra muito. Você o tempo todo fala, deixa eu ver uma fotinha. Não tenho aqui. Como assim não tem? Porque antigamente era o 3x4, né? Na carteira. Na carteira. Agora tem que andar hoje em dia tem muito, na gente. capa do celular. Aí você vai ver, eu falei, mas não tem uma fotinho pra eu ver a carinha dele? Não, mas aqui... Aí então vai assim... Aí pega uma que a pessoa tá linda com a criança ali de A criança tá decorando, o papagaio é a criança. É a mãe, por exemplo, que coloca a filha num concurso de beleza e a filha nem quer tanto e ela tá, através da filha, colocando um desejo dela, por exemplo? Exatamente, que vai ser a empresária. Né? Por exemplo, aquele crime que aconteceu no Rio de Janeiro do menino, do Henry Borel. Dá a um mãe... contexto pro pessoal, só para quem não sabe. O menino foi assassinado, eu acho que há 2 anos atrás. Foi 2 ou 1. Foi 8 de março. É isso? Eu me lembro que era o Dia Internacional da 2 Mulher. anos. Eu me lembro disso, que a gente estava fazendo uma live e surgiu esse assunto. Ele foi espancado e morreu pelo namorado da mãe. Tá. Na época, o namorado da mãe, que era um vereador lá do Rio. O Dr. Jairinho, que era o nome político, né? O que aconteceu? Essa mãe, o garoto morreu e essa mãe foi o cabeleireiro para o enterro. A gente já achou aquilo meio estranho. Aí depois, investigando o caso, né, que ainda não foi para o julgamento, mas assim, eu acabei tendo acesso ao exame de corpo de delito. O garoto tinha 23 lesões. 23 lesões. Punk. Nossa. Assim... Fígado arrebentado, rim arrebentado, traumatismo craniano. Você fala assim, cara, não dá para essa mãe dizer que tomou um Rivotril e dormiu sem poder ouvir alguma coisa. Sendo que a vizinhança ouviu a tortura. Ela tava e já na casa? vinha... Estava no quarto do lado. Estava no quarto do lado. E aí essa mulher agora foi dada a liberdade para ela.
Porque disse que estava sendo ameaçada dentro da penitenciária feminina. Muito bem, está de tornozeleira. Primeiro evento que essa mulher, depois de estar com tornozeleira, faz o quê? Comemorar o Libertadores do Flamengo. Estava lá na maior comemoração. Entendeu? Aí você fala assim, cara, uma pessoa... E outra coisa, na hora que mostra, o menino chegou no pronto-socorro em rigidez cadavérica. Aí você vai ver a babá estava avisando, olha, o fulano entra no quarto e bate. O menino tinha uma opção de mancha roxa. Aí você fala assim, cara, o que é isso? Aí você vai aprofundando mais, né? O que vai chegando na tua mão, e aí você vê o seguinte, que ela fala em relação ao pai do menino, que já não estava muito bem o casamento, aí sabe o que ela fazia? Ela pegava o filho e botava na cama, no meio, para não ter que ter relação com o cara. Aí depois ela vai namorar um cara que começa a bater no seu filho e tem provas do celular, da babá, de tudo. Ela usou esse filho o tempo todo. Ela usou na hora que ela não quis mais ter o tipo de relação, usou esse filho, inclusive, para manter esse namorado. Putz. Isso foi uma coisa em 2 meses. Esse namoro, em 2 meses, a coisa... Olha que escalada de violência. Então, assim... Difícil a gente aceitar que, no mínimo, não tem um narcisismo. Porque, assim, a última coisa que eu faria era um cabeleireiro para enterrar meu filho. Então, a gente vê que, tipo assim, era para ser mãe? Por que foi mãe? Será que o que acontece é que usa a criança para algum objetivo? E descarta quando não precisa. Não sei se descarta, porque fica muito difícil você acreditar que aquele nível de lesão... Por isso que o cara, quando chegou no pronto-socorro, saiu ligando para uma opção de médicos, inclusive para o governador lá do Rio, na época, para agilizar o atestado de óbito para enterrar. Sim. Falando assim, não vamos enterrar porque a mãe está muito traumatizada. Como que a mãe está traumatizada? Né? E aí o negócio estava tão punk que o hospital particular falou, não, vamos chamar o instituto. Isso, não, porque não tinha como. E aí quando vai investigar... Como que aquilo ocorreu você estando do lado? Aí a defesa alega que ela tomou, que o namorado deu um Rivotril e ela apagou. Gente, grito de um filho, tá louco. Você acorda até de anestesia, de propofol, entendeu? Então são essas coisas, tipo assim, como que a gente pode acreditar? E você vai ver o depoimento dela, a carta que ela bota, ela o tempo todo fala dela. Que aí ela preparou a roupinha do menino, que ela fazia isso, fazia aquilo. Ela não fala do garoto. Entendeu? Então, assim, são coisas sutis. É claro que ainda vai ser julgado, mas você vai vendo indícios muito fortes.